Patriots. Poyos. Fotocontroles. Revolucionando conhecimento científico. Bem-vindos ao Pod Trials. Hoje a gente mergulha numa história médica que, olha, parece de filme. E, de fato, inspirou um filme famoso, Quase Deuses. Exatamente. Vamos falar de uma cirurgia, uma inovação que trouxe literalmente cor e esperança para a vida de muitas crianças, os chamados bebês azuis. É o procedimento de Blaulock-Thomas-Taussig. Para a gente começar, assim, o que era exatamente ser um bebê azul naquela época? Imagino que devia ser, nossa, desesperador para as famílias, né? Desesperador é pouco, era quase uma sentença, sabe? A gente tá falando de crianças que nasciam com defeitos cardíacos congênitos bem complicados. O exemplo mais clássico é a tetralogia de Fallot. Tetralogia de Fallot. Isso. Como é que uma condição cardíaca tão complexa foi enfrentada? E por uma colaboração um tanto singular. Vamos investigar isso aí. É importante entender o ponto de partida. Antes dessa cirurgia, crianças com defeitos cardíacos congênitos graves, tipo a tetralogia de Fallot, bom, o futuro delas era muito sombrio. Pois é. E o que eram exatamente esses bebês azuis? O que significava isso? A tetralogia de Fallot é um conjunto de 4 problemas no coração, que já vem de nascença. 4 de uma vez. Uau. Exato. E o principal resultado é que não chega sangue com oxigênio suficiente para o corpo todo, sabe? Isso causa a cianose. Aquela cor azulada na pele e nos lábios. Daí o nome, bebê azul. Isso! Basicamente, o sangue que deveria ir para o pulmão para pegar oxigênio acaba se misturando com o sangue já oxigenado e vai para o corpo. Pobre em oxigênio. Entendi. E, bom, a expectativa de vida era muito, muito curta. Eram crianças que mal conseguiam, tipo, brincar, comer, viver, basicamente. Que coisa horrível! E aí, no meio dessa situação toda, surge uma colaboração que mudou tudo, né? Tinha o Dr. Alfred Blalock, o cirurgião-chefe, super renomado. Ele chegou lá em 41, vinha de trabalhos importantes sobre choque circulatório. Mas a ideia inicial, a faísca, veio da doutora Ellen Taussig. Ela era cardiologista pediátrica, uma pioneira no diagnóstico dessas doenças cardíacas em crianças. Ela que viu os bebês azuis no dia a dia, né? Sentia a urgência. Isso. E ela teve essa visão. Será que dá para fazer algo cirurgicamente? Foi ela que foi atrás do Blalock. E, puxa, que mulher. Depois virou professora titular, teve papel importante até na crise da talidomida. Exato. A Taussig trouxe o problema clínico, a necessidade urgente e a hipótese do que fazer. Mas aí entra a terceira peça fundamental, que é o Vivian Thomas. Ah, o Vivian Thomas. A história dele é impressionante. Demais. Ele era técnico de laboratório do Blalock desde Vanderbilt. O Blalock sabia tanto o valor dele que, quando foi para Hopkins, exigiu levar o Thomas junto. Mesmo ele não sendo médico? Mesmo ele não sendo médico. Sim. Mas ele tinha uma habilidade manual, uma compreensão da fisiologia que eram fora do comum. Foi ele, lá no laboratório, que pegou a ideia da Taussig e a experiência do Blalock e, bom, transformou num procedimento que funcionava. Ele desenvolveu, testou, aperfeiçoou a técnica em animais, criou instrumentos, superou um monte de problemas. E tudo isso num contexto de segregação racial muito forte, né? A contribuição dele foi, nossa, crucial. Que dinâmica! A médica com a visão, o cirurgião com a técnica e o técnico com a genialidade para fazer acontecer. Figuras incríveis, né? Cada um com um papel super importante. Nossa, sim. Uma combinação, assim, única de talentos. Mas como eles chegaram na solução? Nessa derivação, o shunt? Foi uma sacada brilhante. A Taussig entendeu que o problema era pouco sangue chegando nos pulmões. A ideia dela foi criar um desvio artificial, um shunt, para levar mais sangue para oxigenar. Tipo um atalho para o sangue. Isso. Então o procedimento, que ficou conhecido como shunt de Blaulock-Taussig, criava tipo uma ponte. Eles pegavam uma artéria que normalmente iria por braço, a artéria subclávia, que saía da aorta, e ligavam ela direto na artéria pulmonar. Entendi. Um remendo inteligente. Exatamente. Um remendo engenhoso que forçava mais sangue, aquele pobre em oxigênio, a ir para os pulmões. E o resultado era quase mágico assim, quase imediato. A cor da criança mudava. Mudava. O azulado diminuía, a criança ganhava fôlego, ganhava vida. Não era a cura definitiva, importante dizer, a paliativo, mas comprava um tempo muito precioso.
Nas primeiras cirurgias, em humanos, ele ficava em pé, atrás do Blalock, orientando ele nos passos mais difíceis, passos que ele, Thomas, tinha dominado no laboratório. Espera aí. O técnico de laboratório estava lá, guiando o cirurgião-chefe, na hora H. Exatamente isso. A primeira cirurgia, em 44, numa bebê chamada Eileen Saxon, foi um marco. Mudou tudo. Mas essa cirurgia curava a criança? Então, aí que está um ponto importante. Era uma cirurgia paliativa. Ela não corrigia os defeitos do coração, mas aliviava demais a cianose, melhorava a oxigenação. Ah, entendi. Dava uma chance para a criança. Exato. Transformava bebês azuis, quietinhos, em crianças mais ativas, mais rosadas. Dava a chance delas crescerem, para mais tarde talvez fazerem cirurgias corretivas totais que só vieram depois. O impacto na sobrevida foi gigante, imediato. Milhares de vidas salvas. E o legado disso, essa cirurgia ainda existe, é usada, a medicina avançou tanto, né? O legado é imenso. Foi o começo da era da cirurgia cardíaca pediátrica. Mas claro, a medicina não parou, né? Esse procedimento original, ele ainda é feito hoje? Olha, o shunt clássico, usando a própria artéria subclávia, hoje é bem raro. A grande virada aconteceu ali a partir de meados dos anos 50, com o desenvolvimento da cirurgia de coração aberto. Ah, sim, a que permite corrigir o defeito mesmo. Isso. Hoje é possível fazer a correção completa da tetralogia de Fallot, geralmente bem cedo, nos primeiros meses de vida do bebê. E os resultados são excelentes. O objetivo mudou, né? De apenas sobreviver para ter uma vida longa e com qualidade. Mas atenção, o princípio do shunt da Taussig ainda é super importante. Hoje, a gente usa os shunts modificados. Modificados como? Em vez de usar a artéria do braço, a gente usa uns tubinhos pequenos de material sintético, tipo PTF, sabe? Gore-Tex é um exemplo conhecido, para criar essa conexão. Ah, um material artificial. Exato. E esses shunts modificados ainda são ferramentas vitais, sim, principalmente para bebês com corações ainda mais complexos, como aqueles que nascem com só um ventrículo funcional. E pensando no impacto final, assim, na vida desses pacientes, qual foi o grande legado dessa história toda? Foi, uma transformação radical mesmo. Crianças que antes estavam condenadas passaram a ser sobreviventes, a chegar na idade adulta. Claro, isso trouxe outros desafios, né? Como assim? Hoje, o foco é muito na gestão da saúde ao longo prazo desses adultos que nasceram com cardiopatia congênita. Eles podem precisar de acompanhamento especializado para sempre, para lidar com coisas como arritmias ou um desgaste da função do coração com o tempo. Entendi. É um acompanhamento contínuo. Exato. Taussig ganharam prêmios importantes, como o Lasker, foram indicados para o Nobel várias vezes. E o Thomas? O Vivian Thomas demorou, mas finalmente teve o reconhecimento. Ganhou um doutorado honorário e hoje o retrato dele está lá, nas paredes de Johns Hopkins. Que bom, merecido. Como uma ponte para a cirurgia definitiva ou em bebês muito pequenos. E hoje, com a tecnologia que a gente tem, como... A diferença é brutal. Hoje tem ecocardiograma, tomografia, ressonância magnética. A gente vê o coração em 3D, com detalhes que a Taussig nem sonhava. Facilita muito o diagnóstico e o planejamento, né? Demais. Hoje a gente até entende a genética por trás de muitos casos, como a relação da tetralogia de Fallot com a microdeleção 22q11. Se comparar com o diagnóstico que a Taussig fazia com o estetoscópio e raio-x e a técnica que o Thomas desenvolveu na raça no laboratório, o avanço é gigantesco. Mas não tira o brilho daquela primeira vez, né? De jeito nenhum. Aquilo foi revolucionário. Resumindo, então, essa cirurgia, a Bloch-Thomas-Taussig, não foi só um procedimento, foi uma revolução mesmo, nascida da urgência e dessa colaboração incrível que superou barreiras de todo tipo. Médicas, sociais. Uma médica, um cirurgião, um técnico, eles mudaram o destino de milhares de bebês azuis. É um testemunho do que acontece quando expertises diferentes se juntam com um objetivo e com coragem para desafiar o que parecia impossível, né? A medicina moderna deve muito a eles. Fica mesmo a reflexão, né? Imagina o que a gente poderia alcançar hoje se a gente sempre conseguisse criar colaborações assim, juntando gente diferente, com essa mesma força e foco para encarar os desafios de saúde que ainda temos pela frente.